chegamos aos diferentes tipos de reuniões dos crentes. Vamos começar, então, pela reunião do partir do pão. Atos, capítulo 20, versículo 7 diz: E no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão. Partir o pão é comer a ceia do Senhor, em memória do Senhor que morreu por nós. Louvado seja o Senhor. Podemos ver isso em 1 Coríntios 11, 20, e também versículos 23 a 25. Esse deve ser o primeiro tipo de reunião que nós, os que fomos redimidos pela morte do Senhor, devemos ter regularmente. Para detalhes, nós vamos ver nas próximas lições a respeito da reunião do partir do pão. O segundo tipo de reunião é a reunião de oração. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20 diz: Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, e aí continua, não é? Aqui o Senhor está falando acerca da oração numa reunião. Esse tipo de oração é mais poderosa do que a oração de um indivíduo, uma oração individual, e é capaz de amarrar na terra o que foi amarrado no céu, e soltar na terra o que foi solto no céu. Podemos ver também em Mateus 18, 18, não é? Atos capítulo 1, versículo 14 diz: Todos estes perseveravam unânimes em oração, junto com as mulheres. Aqui outra vez a oração numa reunião é mencionada. Foi essa oração que introduziu a bênção do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Não é? Vamos ler agora, lá em Atos capítulo 4, versículos 24 a 31. E ao ouvirem isto, levantaram sua voz unanimemente a Deus e disseram, e suplicando eles, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e falavam a palavra de Deus com ousadia. Disse aqui que naqueles dias, quando os discípulos estavam sob perseguição, eles se reuniam para orar unanimemente. Esse tipo de oração faz com que ficassem cheios exteriormente do Espírito Santo e que falassem a palavra de Deus com toda a ousadia. Louvado seja o Senhor. Atos 12, 5. Oração era feita fervorosamente a Deus pela igreja a seu respeito. E Atos 12, 12. Onde um número considerável estava junto, reunido, orando. No dia em que Pedro foi aprisionado, a igreja orou fervorosamente por ele, e um número considerável estava reunido na casa de uma irmã, orando por ele especificamente. Essa oração fez com que Deus realizasse um grande milagre, libertando Pedro da prisão. Louvado seja o Senhor. Pedro, então, foi libertado da prisão por causa da oração da igreja. A reunião para o exercício dos dons espirituais e para a edificação mútua. Vimos um pouco sobre a reunião do partir do pão, a reunião de oração e agora a reunião para o exercício dos dons espirituais e para a edificação mútua. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, tirado direto do grego, diz: Quando vos reunis, cada um tem salmo, tem um ensinamento, tem uma revelação, tem uma língua, tem uma interpretação. Seja tudo feito para a edificação. A reunião mencionada aqui é para o exercício dos dons espirituais e para a edificação mútua. Nesse tipo de reunião, não deve haver uma pessoa especial que faça uma coisa específica, mas todos devem exercitar os dons espirituais. Um tem salmo, outro tem ensinamento, outro tem revelação, um faz isto, outro faz aquilo. Cada um pode participar com o objetivo de edificar os outros. Outro tipo de reunião
é a reunião para ler a palavra. A reunião para ler a palavra de Deus. Atos capítulo 15, versículos 30 a 31 diz assim, olha: E tendo reunido a multidão, entregaram-lhes a carta escrita pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém. E quando a leram, regozijaram-se pela consolação. Aqui diz que quando Paulo e seus companheiros chegaram em Antioquia, eles ali se reuniram com os santos para ler a carta escrita sob a orientação do Espírito Santo pelos apóstolos e pelos presbíteros lá em Jerusalém. Por isso, ocasionalmente, talvez seja também necessário reunir-nos para quê? Para ler a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Outro tipo de reunião é a reunião para ouvir mensagens. Atos capítulo 20, versículo 7. Quando nos reunimos, Paulo discursou para eles, prestes a partir no dia seguinte. Naquele dia, os crentes em Troade se reuniram para ouvir Paulo discursando para eles acerca das coisas espirituais de Deus, para que pudessem ser edificados e firmados. Portanto, às vezes devemos também nos reunir para ouvir mensagens espirituais faladas por Deus mediante o ministro da palavra do Senhor, para que sejamos edificados e firmados. Vamos ver agora como reunir. Mateus capítulo 18, versículo 20, do grego diz assim: Porque onde forem reunidos para dentro de meu nome, ali estou no meio deles. A coisa mais crucial na reunião dos crentes é ser reunido para dentro do nome do Senhor. O que isso significa? Significa que temos de nos reunir no nome do Senhor. Visto que somos do Senhor e fomos salvos por seu nome, devemos congregar-nos somente para dentro do seu nome e nos reunir nesse nome. Não devemos congregar-nos para dentro de nenhum outro nome, nem reunir-nos em nenhum outro nome, quer seja o nome de um indivíduo, quer seja o nome de um grupo, quer seja o nome de uma missão ou de uma denominação. Devemos nos reunir para dentro do nome de Jesus Cristo. Vamos ler agora Atos capítulo 2, versículo 46, que diz: E dia a dia, continuando firmes, unânimes no templo e partindo pão de casa em casa. Esse versículo é muito prático. Ele nos revela que devemos primeiro reunir diariamente, não é? Dia a dia. Segundo, reunir firmemente e continuamente. Terceiro, reunir com unanimidade. Quarto, reunir no lugar grande, tal como o templo, não é? E quinto, reunir de casa em casa, isso é, reunir em cada casa. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23 diz: Toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Por um lado, a igreja deve reunir-se continuamente na casa ou nas casas dos crentes. Por outro lado, às vezes, também é necessário que toda a igreja se congregue num só lugar. Tanto as reuniões de casa em separado, que devem ser realizadas regularmente, como as reuniões no mesmo lugar, que devem ser realizadas segundo a necessidade, têm o seu próprio sabor e os seus próprios benefícios. Deste modo, a igreja deve ter regularmente reuniões de casa em separado, como também deve congregar-se no mesmo lugar conforme surge a necessidade. Aleluia pelas reuniões da igreja. As reuniões da igreja têm como finalidade exibir a vitória de Cristo sobre o nosso ego.